Graças a paz, meus queridos, boa noite. Nesse momento, nós oferecemos o recurso das salas para as crianças até 7 anos. As famílias que quiserem fazer uso, podem encaminhar as crianças bem discretamente. E as que forem ficar, que um adulto levante a mão em seu favor, para que as irmãs da hospitalidade também as ajudem, com um recurso que a gente prepara com muito carinho para ajudar a acompanhar o sermão, certo? Duas mãos aqui, os próprios jovens levantando as mãos aqui, né? Coisa boa. As irmãs da hospitalidade chegarão aí, tá bom? Oséias, novamente ao profeta. Aqui, Ingrid, aqui na frente, ó. Vamos ao livro do profeta Oséias, nessa ocasião, no capítulo 6. Leremos, na verdade, a partir do último verso do capítulo 5 e depois o capítulo 6 todo, tá certo? Os irmãos da transmissão já fizeram aí a adaptação bem rápido. Como a liturgia já indica, e o presbítero André parece que pegou o meu esboço e fez algumas antecipações muito interessantes. Nós iremos falar sobre arrependimento. E nem todo arrependimento serve. Diz assim a palavra do Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho de Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Tu também, ó Judá, serás ceifado. Vamos orar pedindo a graça do Senhor para receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Que Ele fira, mas que Ele sare. Que Ele nos abata, mas nos vivifique pela Sua palavra. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra diante de nós. Mesmo que o texto seja duro, mesmo que a verdade nos machuque, mas nós queremos ser quebrados e refeitos em Ti. Suplicamos, Pai, por Tua graça, nos assista uma vez mais nessa noite, que o Senhor me use como instrumento de proclamação
da verdade da palavra, da verdade do Evangelho. E produz em cada um de nós, a começar de mim, um arrependimento mais profundo e verdadeiro. E se há alguém entre nós que nunca se arrependeu de verdade, que ele se arrependa hoje da sua falta de arrependimento. Que haja salvação para a tua glória, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Em 1517, o homem que liderava a Igreja Apostólica Romana era o Papa Leão X. Estava diante dele um enorme desafio. Havia uma basílica caríssima para ser concluída, e os recursos não eram suficientes. Logo, uma grande engrenagem foi montada. Havia um homem na Alemanha, Alberto de Brandeburgo, que tinha expectativas e desejos de se tornar arcebispo de Mainz e assim dominar todo o primado da Alemanha. Então ele faz uma espécie de negociata. Vai até uma família rica de banqueiros, faz um grande empréstimo, direciona esse empréstimo a Leão X e assim ele consegue patrocinar aquele empreendimento. E como forma de compensá-lo por todo esse esforço e até para reaver os recursos empregados nessa manobra, ele recebe a autorização para que ali na Alemanha, no seu primado, ele pudesse vender indulgências. Essas indulgências eram espécies de declaração que tinham o poder de transmitir méritos de santos do passado que morreram com excedente de obras e aplicar isso para outros. Logo, aquele homem, então, em parceria com Leão X, convocaram um especialista na venda de indulgências. Seu nome, Johann Tetzel. Aquele homem, ele tinha uma habilidade extraordinária para vender a pessoas angustiadas. Com a sua salvação e com a salvação de outros, ele logo conseguiu fazer uma grande movimentação, arrecadar muitos fundos. Certo dia, no entanto, ele passava bem próximo de Wittenberg. E uma vez estando ali, na paróquia daquela localidade, começou uma enorme celeuma. Será que as pessoas iriam fazer esforços financeiros para poder acalmar a sua mente, acalmar a sua consciência, acalmar o seu coração, recebendo aquelas indulgências, comprando a absolvição de pecados? Um monge que já estava sendo incomodado por Deus a respeito dessas verdades, ele levanta-se e afixa nas paredes do castelo de Wittenberg 95 teses. Nós conhecemos essa história. Martinho Lutero, eu sei que é março, ainda não é outubro, mas ele faz esse movimento. Nós conhecemos o que motivou ou moveu o coração desse monge, a justiça de Deus pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Mas acontece que, além dessa ênfase na justiça de Deus pela fé, havia no coração de Lutero, na teologia de Lutero e no cerne da teologia reformada, também uma questão sobre arrependimento. Lutero percebera que aquela venda, que aquela indulgência, que aquele negócio, na verdade era uma distorção terrível, era uma usurpação satânica. Um documento, por mais que envolva esforço e sacrifício financeiro, não seria suficiente para trazer paz de verdade ao coração de nenhuma pessoa. A absolvição não pode vir por meio de uma transação. O esforço pecuniário não é suficiente para conquistar a expiação. Olha como Lutero abriu
as suas 95 teses. E aqui eu afirmo que o tema do arrependimento palpitava no seu coração. Primeira tese de Lutero, ele diz assim: quando nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, disse, arrependei-vos, ele queria dizer que a vida toda dos que creem deve ser uma vida de arrependimento. Interessante que aqui Lutero já se opunha a uma tradução da Bíblia do seu tempo, a Vulgata Latina, que quando fala nessa menção de Jesus em Mateus 4,17, ao invés de traduzir como arrependimento, usava fazer penitência. E fazer penitência, de alguma forma, era um termo que desviava as pessoas do verdadeiro arrependimento. Porque as pessoas elaboraram rituais, faziam sacrifícios, rezas, indulgências, e achavam que com isso estavam recebendo o perdão dos pecados. Lutero diz: não. O perdão dos pecados é dado pela fé penitente de verdade. A fé penitente de verdade, por favor, criança 3 está clamando aí. A fé penitente de verdade, ela é arrependida continuamente, não só uma vez, não de forma superficial, profunda, contínua. Nem todo arrependimento serve. Isso está no cerne da teologia reformada. Isso está no cerne da teologia bíblica. Isso está no cerne de Oséias. Nós estamos acompanhando um profeta que levanta-se com uma mensagem extremamente dura e passa a confrontar o povo de Israel com os seus pecados. Bate até em Judá também. Faz ameaças severas. No último capítulo, semana passada, nós vimos inclusive um pronunciamento de juízo. Deus como um leão que vai despedaçar o povo. E o que é que se espera de alguém que recebe um juízo tal? O que é que se espera de alguém que ouve a voz de Deus em seu desfavor, apontando o seu pecado, apontando sua inconsistência, apontando a sua iniquidade? O texto vai dizer aqui no final do capítulo 5, ele diz: eu voltarei para o meu lugar e esperarei que vocês venham. Voltem-se para mim em arrependimento, reconheçam a sua culpa. Depois do pronunciamento de juízo, da ameaça de destruição, o Senhor está dizendo: agora eu voltarei e eu esperarei que vocês se voltem para mim. Se a história terminasse assim, seria tão bom. Não importa a quantidade dos seus pecados, no momento que você ouve o Senhor e você se volta ao Senhor, a esperança é recomeço. Ah, se toda história terminasse assim. Mas o capítulo 6 de Oséias está aqui para nos mostrar que nem todo arrependimento serve. E nem sempre a história termina assim, ou termina bem. Nós veremos 2 arrependimentos que não servem, talvez como camadas até. Nós falaremos nessa noite, em primeiro lugar, do arrependimento superficial. Veremos isso no final do verso 15 até o verso 6. E por fim nós veremos também o arrependimento hipócrita, do verso 7 até o verso 11. 2 arrependimentos que não servem. Crianças, como é que a gente vai ajudar vocês com os desenhos? Não precisa ser um desenho perfeito. Já vi aqui que tem gente que está muito dedicado. Faz uma linhazinha, depois em casa pinta bem direitinho. Mas imagine o seguinte, 2 imagens. A gente vai tratar o arrependimento como escavar, tá certo? Então você faz assim, uma terra e a pessoa em cima. E a pessoa vai cavando. Agora eu vou dar instruções para cada uma dessas figuras, tá bom? A primeira figura, vou dar logo a primeira. Você vai ver alguém com um lugar bem profundo assim. Lá embaixo está o coração. Então ela tem que cavar bem muito para chegar no coração, né? Mas ela está só com uma colherzinha. Talvez não chegue nunca. Esse é o arrependimento superficial. Vejamos isso nesse texto. Como é do verso 15 até o verso 6, eu vou ler de forma alternada com vocês, tá certo? Começa do 15, depois vocês fazem um e a gente vai até o 6. Diz assim a palavra de Deus: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo:
Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Só até aqui. C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, no último artigo desse livro, que se chama Um Deslize da Língua, ele começa falando sobre uma situação casual que poderia alcançar qualquer um de nós. Lewis era anglicano. E os anglicanos, eles trabalham com algumas orações que já vêm prontas e que você lê, que você repete, faz parte da liturgia. Numa dessas orações, chamada de oração à Trindade, há um trecho que diz assim: ó Deus, protetor de todos os que confiam em Ti, sem o qual nada tem poder, nada é santo, aumenta e multiplica sobre nós a Tua misericórdia, que sendo Tu nosso soberano guia, possamos passar pelas coisas temporais, sem perdermos, por fim, as coisas eternas. Olha que bonito, né? Que a gente passe pelas coisas temporais, mas que a gente não perca as coisas eternas. Acontece que Lewis, de forma talvez distraída, mas segundo ele um ato falho, ele inverteu isso aqui no final da sua oração e disse: me ajuda a passar pelas coisas eternas, sem por fim perder as coisas temporais. A partir desse deslize da língua, ele escreve um artigo todo de reflexão, dizendo que mais do que um erro, sem intenção ou sem gravidade, o que ele percebe é uma voz que ecoa sempre no seu ouvido, que diz assim: não se envolva tanto, calma, não assuma compromissos na hora da oração, no momento da devoção, que depois vão lhe custar demais quando você voltar para a sua vida comum. Não se envolva com as coisas eternas a tal ponto que você comprometa as coisas do presente século. Lewis entendeu que essa era uma tentação permanente para ele, um envolvimento superficial com as coisas de Deus. Sabe quando os nossos filhos, por exemplo, vão para uma viagem missionária e os pais ficam felizes, mas ficam dizendo: cuidado para não querer virar um missionário. Sabe como, por exemplo, a gente participa de algum encontro para casais, alguma coisa assim, e você fica: cuidado, vai, mas volta normal. Vai, mas não volta radical. Não se envolve tanto. Não mergulha tão profundo. Fica no raso. Nós podemos ser rasos em muitas coisas. Isso é triste. E merece a nossa reflexão e merece o nosso arrependimento. Poderíamos ter vidas de orações mais profundas. Lewis ainda vai dizer assim: quantas vezes o fato de eu levantar depressa da minha oração é porque talvez eu tenha medo de, se eu orar demais, vai ter uma hora que a vontade de Deus vai confundir-se com a minha. Talvez isso explique nosso esfriamento e nossa cautela em muitas práticas e em muitas coisas. Nós não queremos um cristianismo tão radical assim. Agora, uma das vertentes mais infelizes dessa tentativa tola de superficialidade encontra-se exatamente quando nós tratamos do exercício do arrependimento. O arrependimento superficial é um remédio que não cura, é um curativo que não sara, é placebo. Talvez nos livre, mas pode ser o sono da morte. Esse texto aqui, irmãos, ele tem uma certa discussão.
Será que trata-se deste arrependimento? Ou alguns intérpretes vão dizer, por exemplo, que do verso 1 até o verso 3, nós temos uma expressão de arrependimento sincero. Na leitura, o que é que você pensou, o que é que você percebeu? Na verdade, quando eu já fiz a divisão do texto, talvez eu tenha induzido você. Mas deixa eu lhe confessar que lá no começo da semana, trabalhando no texto, eu estava pensando em fazer um contraste entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. Mas, meu irmão, tem alguns detalhes aqui que eu quero perceber com você que mostram que esse arrependimento aqui não foi verdadeiro. Na verdade, foi superficial. Talvez não totalmente falso, mas superficial. O verso 15 mostra Deus, como já foi mencionado, depois de ameaçar e até de ferir, ele diz: irei e voltarei. Lembra que o leão rasgou? Agora ele volta. Voltarei para o meu lugar, até que vocês se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Ou seja, Deus está dizendo o que aquelas pessoas vão falar. Agora veja, se esse arrependimento ele não é tudo o que deveria ser, faz sentido a exortação de Deus no verso 4, depois de palavras tão bonitas que Deus sabe que eles vão dizer, ele faz: o que é que eu farei com vocês, Efraim? O que é que eu farei com vocês, Judá? O arrependimento de vocês, o amor de vocês, na verdade, né, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que passa. O orvalho tem sua utilidade, especialmente num ambiente muito árido, ele faz bem, mas ele passa, ele é breve, não tem profundidade. Outro detalhe interessante aqui, irmãos, é que nós temos nesse texto, na resposta do povo, algumas relações com aquilo que foi dito anteriormente pelo próprio Deus no sermão da semana passada que nós vimos. Por exemplo, veja aqui, o verso 15 diz que Deus vai voltar para o seu lugar. E o povo diz: vinde e tornemos ao Senhor. Há um movimento geográfico que está espelhando aqui a expectativa de Deus com a resposta do povo. Mas depois eles dizem assim, ó, vinde, verso 1, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Olha que interessante, nós terminamos o capítulo da semana passada, Deus dizendo que como um leão os despedaçaria. Então eles reconheceram o juízo de Deus, reconheceram que Deus os despedaçou, e agora esperam que Ele os sarará. Fez a ferida e ligará. Veja só, até quando se diz assim, ó, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, porque uma das acusações do Senhor foi exatamente sobre os sacerdotes que não estavam ensinando as pessoas sobre o temor do Senhor. Então, eles estão dizendo, a gente não vai só fazer Deus conhecido, a gente vai prosseguir, a gente vai ampliar. Mas há algo muito interessante aqui, irmãos. Eles falam em restauração, eles falam no movimento, eles reconhecem o juízo. Mas, por favor, de forma bem breve, tem alguma coisa que está faltando. Olhe no verso 15. Perceba que tem um elemento que está faltando. Arrependimento não é só se voltar para Deus, não. Tem muita gente que se volta para Deus e não está arrependido. Arrependimento não é só reconhecer que Deus castigou, não. Tem muita gente que reconhece e ainda não está arrependido. Arrependimento não é só crer que Deus sara, não. Muita gente crê que Deus sara, por isso busca. Arrependimento nem é só tentar preencher lacunas. Está faltando o quê? Conhecimento de Deus? Vem, nós vamos prosseguir em conhecer a Deus. Existe um elemento fundamental que está faltando no verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Onde está a confissão de pecado? Eles não chegaram até lá. Eles reconheceram a falta, a dor, o sofrimento. Mas a iniquidade ainda não tinha sido corretamente abordada. Até por isso, irmãos, esse arrependimento, com ausência de culpa, ele é tão superficial. Olha o que diz o texto, nos seus detalhes aqui. O verso 2 vai dizer, ó, depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. O que nós percebemos aqui? Uma expectativa de que vai ser rápido.
É interessante que esse texto ele casa de forma quase que perfeita com algo que acontece quando o povo de Deus é levado ao cativeiro. E o profeta Jeremias fica dizendo: rapaz, arrependam-se, Deus está irado contra vocês. E falsos profetas se levantam para dizer: calma, vai ser rápido. Não é exatamente isso que está sendo dito, vai ser rápido, 2 dias, 3 dias, num instante as coisas se resolvem. Talvez esse seja um dos maiores sinais que o nosso arrependimento é superficial e insuficiente. A gente quer rapidez. Porque estamos preocupados demais com aquilo que nos fere. E Deus está preocupado com o nosso coração, que o fere. E coração não se trata rápido. Queremos rapidez. Deus quer profundidade. Eles têm expectativas que chegam a ser tolas, né? Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Tem até poesia. Assim como todos os dias, os primeiros raios de sol iluminam a escuridão. Vai ser assim também. A graça de Deus, o socorro de Deus vai vir como a alva, iluminando esses dias escuros que temos vivenciado. E ela descerá sobre nós como a chuva. É interessante que a idolatria aqui passava muito pelo culto a Astarote, uma falsa divindade que prometia chuva e fertilidade. Eles estão dizendo: não, então tudo bem, nós nos arrependemos, estamos passando pelo aperto, pelo arroxo, mas vai vir bem de ligeiro a graça de Deus, vai trazer chuva, vai trazer água, vai trazer fertilidade. Você consegue perceber o que Deus está nos mostrando aqui nesse texto? Que muitas vezes nós estamos extremamente preocupados com aquilo que nos incomoda e pouco preocupados com aquilo que incomoda a Deus. Esse arrependimento não serve. A maior dor do nosso coração não deve ser aquilo que nos machuca, mas é saber que nós estamos machucando a Deus. É por isso que o Senhor vai dizer assim no verso 4, né? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Por favor, não pense que essas questões aqui, elas indicam um Deus que é pego de surpresa. Se você pensou isso, se arrependa. Mas o que nós temos aqui são perguntas que revelam preocupação compassiva. Como alguém que diz: vocês persistem. Vocês continuam. Eu terei que ser mais duro com vocês. Ele compara então o amor deles à nuvem da manhã, ao orvalho que passa. Ele está dizendo: é superficial, é raso. É por causa disso que eu os abati por meio dos profetas. Não é isso que o profeta Isaías está fazendo com a gente, né? Deus levanta um profeta para nos abater, para ver se caindo no chão a gente reconhece o nosso pecado. Mas veja uma progressão até nisso, né? Por isso os abati por meio dos profetas, e pela palavra da minha boca os matei. Vocês não estão entendendo a gravidade do problema. Eu serei mais duro com vocês. Alguém já disse assim: ou a profecia e a palavra matam os nossos pecados, ou a profecia e a palavra vão nos matar. E ele termina com uma sentença muito séria: os meus juízos sairão como a luz. Se vocês esperam que a alva vai romper a escuridão do céu e tão certamente assim representar a bênção de Deus sobre vossas vidas, vocês estão fazendo um julgamento errado. Vocês estão fazendo uma leitura superficial da situação. Eu não faço assim. Eu vou lá na profundeza do seu coração, e por causa do pecado que permanece ali oculto e inconfessado, o que vai raiar no céu não é a luz da alva que traz bênção e chuvas serodes. É a luz do juízo que vai apontar o canhão na direção de vocês, e vocês serão expostos. Aqui ele trata diretamente com a questão do ensino. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Esse culto que vocês prestam não está servindo. A vida de vocês não é transformada.
Mudar a liturgia é fácil, mas é superficial ainda. Não estou dizendo que Deus não se importa com o culto e com o sacrifício. Claro que Ele se importa. Ele instituiu isso aponta para Cristo. Mas a mera mudança simbólica e estética ainda é arrependimento superficial. Não quero sacrifício, quero holocausto. Talvez tenhamos alguém aqui que passou a vir para a igreja e talvez esteja se iludindo, achando que isso é suficiente. Ouça o que o Senhor está dizendo. Ele está lhe abatendo. Cuidado para que Ele não lhe mate. Não basta ter exercício religioso. A sua vida está sendo transformada pela misericórdia de Deus. Tem que ser profundo. Misericórdia quer e não sacrifício. E conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, vocês não conhecem a Deus de verdade ainda. É superficial não somente o conhecimento do seu próprio coração, é superficial inclusive o conhecimento de Deus. É hora de se aprofundar na palavra e assumir o compromisso de um arrependimento profundo. Precisamos escrutinar a nossa alma. Aqui eu proponho uma espécie de teste para a gente avançar. Quando você sente que Deus está lhe corrigindo, está confrontando o seu coração, o que é que você almeja acima de tudo? Felicidade ou santidade? O que é que você espera obter o quanto antes? 2, 3 dias, se possível. A solução do problema ou a mudança do seu caráter? Qual é a sua principal ambição? Qual é o motivo perene da sua oração? Paz nas circunstâncias ou paz com Deus? Sua principal meta são os seus confortos temporais ou é o benefício espiritual de ter a alma santificada e purificada pelo Senhor? Saia da superficialidade. O Senhor nos chama hoje para cavar mais fundo no coração. E por que não cavamos? Talvez porque tenhamos medo do que vamos encontrar. Essa é a segunda figura, criança. Se na primeira você tem alguém cavando devagarzinho com a pá e o coração está lá embaixo, ele não vai encontrar. A segunda figura fala sobre uma caveira que está lá no fundo. Isso explica porque a pessoa não quer chegar até o fundo. Porque tem coisas ali vergonhosas e assustadoras. Vamos falar sobre o arrependimento hipócrita. Versos 7 a 11. Eu vou dividir a leitura com vocês de novo. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Há um poema de Emily Dickinson que diz assim: para as assombrações, desnecessária é a alcova, desnecessária é a casa. O cérebro tem corredores que superam os espaços materiais. Mais seguro é encontrar à meia-noite um fantasma que enfrentar internamente aquele hóspede mais pálido. Mais seguro é galopar cruzando um cemitério por pedras tumulares ameaçando que, ausente a lua, encontrasse a si mesmo em desolado espaço. O eu, por detrás de nós oculto, é muito mais assustador. É um assassino escondido em nosso quarto,
dentre os horrores, seria até o menor. O homem prudente leva consigo uma arma e cerra os ferrolhos da porta, sem perceber um outro espectro mais íntimo e maior. Alguns têm medo de fantasmas. Não vou perguntar às crianças. Não quero atrapalhar o sono de vocês. Está se denunciando ali. Mas o que a poetisa está dizendo é que tem um fantasma que é bem pior e que a gente vê no espelho. Quantas vezes a religião é uma tentativa de fugir desse fantasma? Quantas vezes nós não montamos toda uma estrutura de aparência, todo um verniz de santidade e até uma capa de arrependimento, mas continuamos fugindo desse fantasma. Isso é o arrependimento hipócrita. A parte final do nosso texto fala sobre isso, e parece até que o foco agora volta-se mais ainda para os sacerdotes. Há um aviso para todos nós, a começar de mim. Quanto mais nós estamos aí progredindo no serviço ao Senhor, mais perigoso fica a encenação, a hipocrisia e a manipulação. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, ore por você. Os sacerdotes aqui, eles são colocados como exemplo de arrependimento hipócrita. É dito no verso 7 que eles transgrediram a aliança como Adão. Temos uma referência aqui ao nosso primeiro pai. Assim como ele rompeu o pacto com o Senhor, assim como ele não confiou em Deus e precipitou ele a todos nós em grave iniquidade, esses homens fizeram o mesmo, não só com eles, mas também com a nação. Eles são culpados dessa transgressão. Se portaram aleivosamente, traiçoeiramente. E aqui tem algo muito interessante, tá certo? Vai ser descrito uma cena ou uma circunstância histórica, onde há traição e há conluio contra homens. Então, no meio desse proclamado arrependimento, eles continuavam com práticas mundanas. E o que Deus está dizendo é: quando vocês foram traiçoeiros com os homens, vocês foram traiçoeiros comigo. Quando quebraram a aliança com os homens, vocês quebraram a aliança comigo. Isso não pode se dissociar. A religião que é bonita e impostada, que pretende se fazer momentos de quebrantamento na presença de Deus, mas que nos bastidores é traiçoeira e venenosa, é hipócrita e rompe a aliança com o Senhor. Vocês se portaram aleivosamente. É interessante que até uma discussão no verso 7, porque a tradução do texto poderia indicar que Adão é um lugar, e existe de fato uma cidade chamada Adã. Ela está lá no livro de Josué, e ela fica em Gileade. Veja, Gileade aparece no verso 8. Então pode ser uma descrição geográfica de um fato que aconteceu, mas a quebra da aliança parece indicar muito mais que há uma conotação teológica aqui do pacto. Mas vamos às medidas geográficas, isso vai nos ajudar também. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Por que se destaca essa cidade aqui? Obviamente, é um fato histórico que aconteceu lá. É interessante que o que mais parece apontar para a gente essa situação é uma traição. Olha como encaixa. Um homem chamado Peca insurgiu-se contra Pecaías, que era o rei da época, e o matou. E ele contou com a ajuda de 50 homens de Gileade. Olha Gileade sendo mencionado aqui. Possivelmente, então, entre estes, metidos numa conspiração cruel e vil, havia sacerdotes. Eles estavam fingindo arrependimento. Gileade também é um lugar interessante, irmãos, porque lá havia uma das maiores cidades refúgios de Israel. A cidade refúgio era um lugar de paz. Pessoas que tinham cometido assassinatos sem intenção e que estavam fugindo de vingadores de sangue, iam para esse lugar e ninguém entrava ali. Eles podiam viver em paz. Gileade por muito tempo ficou conhecida assim, como lugar de paz e refúgio. Mas agora ela é conhecida
como uma cidade manchada de sangue. Homens que praticam a injustiça. Para que fique claro que são sacerdotes, olha o verso 9. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Que você nunca precise passar por isso, irmãos. De repente chegar num grupo de pessoas que são líderes da igreja. E talvez imaginar que ali vai ter conversas santas e piedosas, preocupadas com o reino, preocupadas com as pessoas. E você chegar ali perto, parece que eles estão querendo assaltar e tomar coisas dos outros. As conversas são carnais. Você sai apalpando os seus bolsos, com medo do que vai acontecer. A referência aqui a Siquém, irmãos, deixa tudo ainda mais triste, ó. Pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Siquém era um centro religioso de Israel naquele contexto. As pessoas que estavam indo a Siquém estavam indo prestar culto. Possivelmente, o desenho geográfico que está fazendo é exatamente dessa conspiração, quando a comitiva real saía da direção de Betel, possivelmente para chegar até Siquém, e no meio do caminho, na direção do santuário, sacerdotes envolvidos nesse crime vil interceptaram e mataram o rei. E no domingo estavam cantando canções de quebrantamento na igreja. Olha o parecer do Senhor. Eu vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Casa de Israel aqui se refere à dinastia. Está horrível. Ali está a prostituição de Efraim. É interessante, irmãos, que um comentarista vai dizer que a região de Efraim era a região que Peca tinha influência. Coisa horrível que você fez, Peca. Israel está contaminado. Talvez isso se refira ao leste do Jordão, onde Pecaías tinha sua zona de influência. Até você, Pecaías. Até você que foi alvo dessa injustiça, desse crime, você também estava contaminado pelo pecado. Está tudo invadido. Também, ó tu, Judá, será ceifado. À luz disso, irmãos, como podemos olhar para os primeiros versos e crer que houve um arrependimento sincero? Não houve. Deus não se engana. Às vezes até intérpretes e exegetas podem se enganar. Pais podem se enganar. Pastores e presbíteros podem se enganar. Esposas e maridos podem se enganar. Mas Deus não se engana. Sai daqui sem a sua máscara. Ela não serve. Ela é uma face. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Há esperança para hipócritas. Nós precisamos nos arrepender até do nosso arrependimento. Ainda bem que não é a perfeição do nosso arrependimento que conquista o perdão. É a confiança na provisão que foi dada a nós. O Senhor Jesus, Ele foi despedaçado em nosso lugar. Lembra do texto quando diz assim: Efraim, Judá, o que é que eu vou fazer? Sabe qual é a resposta? Eu irei no seu lugar. Porque você não consegue nem se arrepender direito. Se fosse deixado a cargo do nosso próprio arrependimento alcançar a expiação, ó Efraim, ó Judá, ó Igreja do Jardim, ó Rodrigo, o que eu farei? O seu arrependimento traz junto iniquidade ainda. O que é que eu vou fazer com você? Eu vou fazer por você. Eu não serei o leão que despedaça somente. Eu serei o cordeiro que é despedaçado. Eu serei aquele que levarei sobre mim as suas enfermidades. O Deus que machuca é o Deus que sara, mas é também o Deus da cruz que foi machucado por nós. Ele é aquele que ao terceiro dia se ergueu para proclamar a todos nós que o sacrifício perfeito foi aceito. Ele deu a sua vida.
para que nós tivéssemos perdão e recomeço. No Evangelho ele citou tantas vezes esse texto, em confronto com fariseus: misericórdia quero e não holocaustos. Mas de repente a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e nós descobrimos que alguns da seita dos fariseus se converteram. Estava dando problema, mas se converteram. Jesus morreu por hipócritas. Se tem hipócrita aqui nessa noite, e se tem crente que está só na superfície, tem um Jesus que ainda perdoa esses pecados. Venha até Ele. Jogue fora a roupa que enfeita, mas que não purifica. Sem vestes de vaidade, ajoelhe-se diante do Cordeiro e suplique por sua graça. Ele não rejeita o contrito e o quebrantado. Vamos curvar nossas cabeças. Eu queria convidar o louvor para nos ajudar com uma canção de quebrantamento que vai nos mover nessa direção. Talvez tenhamos pessoas aqui que nunca se arrependeram de verdade. Todos os crentes precisam continuamente andar nessa estrada. Mas se você nunca se arrependeu de verdade, você ainda não foi salvo. Ouça o Senhor chamando. Pode ser que você tenha anos de religião, foi criado na igreja, mas Deus sabe que você não cavou fundo ainda. Entrega a pá na mão dele. Deixa ele na raiz. Deixa ele pegar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. E depois nós oraremos por sua vida e por nossas vidas também.